porque este curso é gratuito somente para quem estiver no grupo. Vai ter direito a, vamos ver aqui, eu quero essa parte grande para mim começar. Bom, esse é um texto aqui que me chama muita atenção. Tá? Aqui é o texto de 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15. Tá? Então eu quero começar aqui a nossa aula de hoje. Depois que eu der uma introdução, eu dou a oportunidade para vocês falar. Muito obrigado a todos vocês. Nós temos a vaga, ela é preenchida pela quantidade de pessoas que tiverem no grupo, tá bom? Bom, então esse texto, eu quero começando a nossa aula de hoje, começando o nosso assunto sobre oratória. Na nossa introdução hoje vamos falar bastante sobre oratória e comunicação. Então eu quero poder ler esse texto na minha introdução da minha aula de hoje. Vamos ver aqui. Esse texto, para mim, ele expressa muito aquilo que nós precisamos entender a respeito da oratória. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz exatamente sobre: procure apresentar-te a Deus. Olha que bacana. Procure apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Gente, só para mim entender uma coisa, e para que nós venhamos entender uma coisa. Essa questão de você estar aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, isso é muito importante. Essa compreensão inicial sua como um pastor, como obreiro e como um iniciante na oratória, na arte de falar em público. Então, procurar apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado, a gente só é aprovado quando você passa da ideia de quando você passa no vestibular, porque você fez um teste para poder você ser aprovado. E para ser aprovado como obreiro, você tem que manejar bem a espada. E essa espada é a palavra de Deus. Então, para você manejar bem, você precisa conhecer bem a palavra da verdade. Então, esse texto ele é muito importante. Um dos pontos fundamentais para mim dentro desse texto eu entender que o homem que lê, ele é uma pessoa, ele é cheio. O homem que escreve, ele é exato. E o homem que fala, ele é um homem pronto. Tá? Então, todo pastor, todo obreiro precisa entender esse conceito do falar em público, esse conceito da oratória, esse conceito importante na questão da expressão, né? De se expressar publicamente, de você expressar a sua ideia por meio de palavras ou do seu próprio caráter na prática. Então a oratória é basicamente isso, você expressar publicamente, expressar a sua expressão pública das suas ideias, você transmitir o que está aqui para a mente de quem está aí do outro lado. Bom, partindo desse princípio da questão de ser aprovado, aí entra a questão da nossa formação aqui, da nossa formação, e trabalhar forte a questão da formação de pregadores, iniciando do zero, aprendendo a pregar do zero. Então o conceito de aprovar, então você está aqui estudando, se formando, se preparando para manejar bem a palavra da verdade. Então oratória, ela tem eu vou colocar aqui para você um significado de falar em público. É a comunicação, esse aqui veio sem pontuação, mas é a comunicação e o processo de transmissão a respeito do que eu estava falando, das suas ideias em mensagens, tá? Transformar a sua ideia em mensagem. Então é exatamente isso que um bom orador, um bom pregador das Escrituras, um bom pregador, ele tem que ter essa habilidade de falar em público.
Agora, a habilidade de falar em público ela é muito diferente da habilidade de você falar online. Porque a oratória, como ela é a arte de você falar bem, discursar elegantemente, falar elegantemente, como por exemplo a homilética, que também tem essa ideia, mas dentro da oratória, da homilética bíblica, com sermões bíblicos. Então, você falar bem é muito importante para o convencimento de qualquer ideia que você queira transmitir, tá? Agora, público é uma coisa, você tem centenas de pessoas te vendo e não podem opinar, estão lá te julgando, te avaliando e se entenderam ou se não entenderam. Bom, eu hoje estou no meu maior desafio da minha vida, que é sair da sala de aula, do curso presencial e me desenvolver melhor usando novas técnicas de oratória para poder falar aqui dentro do cenário online, que é uma outra realidade, que é um outro modelo de atuação. Então, falar em público agora eu tenho que desenvolver uma nova técnica, tá bom? Então, a questão da arte da fala, da arte da homilética, da arte de falar em público, é muito importante. Então, para você que está começando, para você que está iniciando, é muito importante você ter uma visão de melhoria contínua em relação à sua fala, tá bom? Porque nos últimos mais de 50 anos, especialmente, as pessoas estão procurando uma melhoria contínua na fala, no desenvolvimento da fala, enfim, desenvolvendo melhor. Agora, se você é uma pessoa, eu já vi pessoas, por exemplo, desenvolvendo uma boa ideia, pregando bem, falando elegantemente, desenvolvendo uma boa dissertação do texto. Já vi pessoas brilhantes falando, pessoas que você olha e diz assim, meu Deus, eu queria ser assim. E também eu encontrei outros que não expressavam exatamente nada daquilo que você dizia assim, como é que ele consegue estar ali no púlpito, como é que ele consegue entender, como é que ele não consegue entender que ele não está, ninguém está entendendo absolutamente nada. E ele continua na regra, ele continua na oratória, ele continua falando, ele continua usando a homilia, né? Ele continua falando a homilia. Então, sem convencimento, tá bom? Então,